Em 1651, ocorreu na Inglaterra o Ato de Navegação. Em 1653, Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, dissolveu o parlamento. Em 1660, teve a restauração da dinastia Stuart na Inglaterra com Carlos II. Em 1688, teve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, culminou em 1689. Vamos falar agora um pouquinho aí de outras histórias da economia dos ingleses na Inglaterra. O cercamento dos campos ingleses foi durante o século XVI que a Inglaterra passou por mudanças importantes no mundo rural. Foi a época dos cercamentos dos campos, os enclosures. Muitos senhores feudais venderam ou arrendaram as terras, sobretudo as terras usadas coletivamente pelos camponeses, para mercadores ou agricultores dispostos a investir na criação de ovelhas. O objetivo era fornecer lã para as manufaturas têxteis. Muitos camponeses expulsos das terras que cultivavam tiveram de migrar para as cidades. Parte foi trabalhar nas manufaturas, outra parte acabou mendigando nas cidades, perseguida por leis contra a vagabundagem decretadas por Henrique VIII. O cercamento dos campos prosseguiu até o século XVIII. Criou-se uma oferta de mão de obra para as manufaturas urbanas, primeiro passo para o surgimento das fábricas no século XVIII. Camponeses sem terra se queixam do cercamento dos campos ingleses, ficaram sem terra. Qual que é a diferença entre a manufatura e a fábrica? A manufatura, como o próprio nome diz, é feito com a mão, mas por várias pessoas, cada uma fazendo uma parte do processo produtivo. É diferente da manufatura do artesanato, onde um só sujeito faz todo o processo produtivo. E na fábrica há a utilização de máquinas. Então, além da mão de obra humana, há também a utilização de máquinas. Então aí é uma produção um pouco mais sofisticada e também um pouco maior. Como é conhecido o processo histórico que caracterizou o surgimento das fábricas na Inglaterra do século XVIII? É a Revolução Industrial. Com as fábricas, o advento das fábricas e das máquinas, houve a Revolução Industrial que passou a produzir de forma cada vez mais exponencial, graças à inserção da máquina no processo produtivo. A sucessão de Henrique VIII, morto em 1547, Henrique VIII, ele que fez a revolução também no campo religioso, com a reforma anglicana, a reforma protestante criando a igreja anglicana na Inglaterra. Ele morreu em 1547, Henrique VIII foi sucedido pelo filho Eduardo VII, que morreu em 1553, antes de completar 16 anos. A Inglaterra mergulhou então em uma crise política. Subiu ao trono Maria, filha de Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII. Católica como a mãe, Maria perseguiu anglicanos e puritanos. A reforma anglicana, protestante que tinha acontecido, começou a sofrer perseguição dos católicos. Ficou conhecido como Maria Sanguinária, mas seu reinado foi curto. Morreu de câncer em 1558 e foi sucedida por Elizabeth I, filha de Ana Bolena, a esposa que gerou toda a confusão e a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Católica. Elizabeth consolidou o absolutismo inglês, reinou por 45 anos, de 1558 a 1603. Recuperou a igreja anglicana, reforçou a coroa e ordenou o início da expansão marítima dos ingleses. Você já ouviu falar que foi no reinado de Elizabeth I que os ingleses chegaram à América? A pirataria também foi intensamente incentivada no governo dela. Em 1584, o navegador Walter Raleigh chegou à América do Norte, fundando ali uma pequena colônia que chamou de Virgínia, que é hoje a região onde está o Olavo de Carvalho, o guru do presidente Bolsonaro, em homenagem à rainha. Elizabeth era por vezes chamada de Rainha Virgem, por isso Virgínia. Então, Virgínia, e dizem que quando eles chegaram lá, esses primeiros colonos, eles chegaram famintos, e a única coisa que eles encontraram foram perus. Então, eles mataram os perus, mandaram o peru para dentro, colocaram o peru para dentro, e aí deu origem ao dia de ação de graças, na última semana ali de novembro. Desembarque de Raleigh na Virgínia, tem uma ilustração. Então, fique de olho também, tem Donkey, Andrew, William Shakespeare e seus atos dramáticos também. Este livro conta a vida do dramaturgo William Shakespeare, apresentando detalhes curiosos, enredo de peça e as falas mais famosas de suas personagens. Ele viveu nesse contexto aqui também, o Shakespeare, Fique de olho também, Elizabeth a Era de Ouro, o filme mostra como Elizabeth I havia 3 décadas no trono da Inglaterra, lidou com a possibilidade de traição em sua própria família. Simultaneamente, a Europa católica combatia sem trégua os movimentos e países protestantes, contando com a força de Filipe II da Espanha. Apoiado pelo Papa, Filipe II planejava destronar Elizabeth I e restaurar o catolicismo na Inglaterra, mas não deu muito certo. O filme é recente, 2008, muito bom. Mostra a guerra entre os ingleses e os franceses, os ingleses e os espanhóis que naquela época tinham
uma das maiores frotas navais, e a Inglaterra estava num período de ascensão, inclusive a pirataria era incentivada contra os espanhóis, que traziam prata e ouro para a Europa e tinham seus navios assaltados por navios piratas ingleses. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.